Bom, você que ainda não é inscrito no nosso canal, saiba que é muito importante a sua inscrição para o nosso crescimento. Cada inscrito aqui a gente comemora grandiosamente, porque não é fácil para nós que não vivemos de YouTube produzir conteúdo, mas eu faço com muito prazer. E estou aqui pedindo a sua inscrição como um presente para nós, ok? Hoje eu estarei falando sobre Lenin e o seu envolvimento total com o marxismo e, por conseguinte, com o comunismo. Estarei iniciando com uma breve bibliografia de Lenin. Vamos lá. Vladimir Ilyich Ulyanov, cujo usara o pseudônimo que é conhecido, Lenin, nascera no ano de 1870 em Simbirsk, atualmente Ulyanovsk. Faleceu em 1924 em Gorky, perto de Moscou. Sua família pertencia à classe média alta da Rússia. Seu irmão foi executado por ter participado de um atentado contra o czar. Ele se formou, Lenin, em Direito e advogou por pouco tempo em São Petersburgo. O seu envolvimento com o marxismo, ele criou um círculo de estudos da doutrina e em 1895 foi preso e deportado para a Sibéria, onde permanecera lá até 1900. Ao se libertar, exilou-se na Europa Ocidental, de onde dirigiu o jornal Iskra, órgão oficial do Partido Operário Social Democrata da Rússia. Ele foi um polígrafo, é aquele indivíduo que escreve sobre vários assuntos. E escreveu também um livro cujo nome é Estado e a Revolução, com cerca de 100 páginas. O livro fala basicamente que o Estado é um instrumento de classe dominante como tal e não é representativo dos interesses conflitantes na sociedade. Este é o ponto mais relevante aqui para a discussão. Lenin procura com a obra elaborar uma teoria do Estado, coerente com os princípios marxistas. Veja só, no primeiro capítulo, por exemplo, ele demonstra que o Estado é um produto da incompatibilidade e de contradições de classe. Por isso, é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Em suma, ele está afirmando que o Estado existe como uma forma de conciliar os conflitos de classes, mas de maneira nenhuma serve para resolver o antagonismo. Por isso, ele faz duras críticas aos mencheviques, cujo acreditavam ser o Estado um órgão dessa conciliação, bem como rejeita as ideias de Kautsky, que nega a necessidade de o proletariado destruir o Estado burguês. Vamos ao texto de Lenin, que também é encontrado essencialmente nos textos de Engels. Vocês verão a semelhança. Vamos lá. Encontra-se aqui expressa com toda a clareza a ideia básica do marxismo sobre a questão do papel histórico e do significado do Estado. O Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe. O Estado surge precisamente onde, quando e na medida em que as contradições de classes, objetivamente, não podem ser conciliadas. E, inversamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis. Para Marx, o Estado é um órgão que legaliza a submissão de uma classe sobre a outra. Em outras palavras, a dominação da burguesia sobre a classe operária. Entretanto, para os representantes da pequena burguesia, a ordem advinda do Estado serve precisamente para a conciliação das classes e não para a submissão. Gente, vocês vão perceber que quando se trata de marxismo e comunismo, Lenin não brinca no assunto, ou seja, ele leva os pensamentos de Marx e Engels até as últimas instâncias. Vejamos agora a citação contida na obra de Engels. Mas para que essas oposições, classes com interesses econômicos em conflito, não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, tornou-se necessário um poder situado aparentemente acima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ordem. Este poder situado acima da sociedade é o Estado. Nos capítulos seguintes, Lenin mostra as ideias de Marx e Engels acerca do Estado. Ele afirma que somente com a abolição do Estado será possível abolir a exploração. Para Lenin, a destruição do Estado burguês deve ser objetivada por meio de um partido político que será a vanguarda consciente do proletariado e que não deve esperar que o Estado caia por si mesmo de caduco. Ele afirma que o proletariado, se apoderando da força do Estado, transforma os meios de produção em propriedade do Estado e, por este meio, some com o proletariado, pois assim aboliria todas as distinções e antagonismos de classes. E, simultaneamente, o Estado como Estado, ou seja, o Estado se torna finalmente representante de toda a sociedade. Então torna-se supérfluo. Portanto, o primeiro ato pelo qual o Estado se manifesta como representante de toda a sociedade
tomando toda a posse dos meios de produção em nome da sociedade, é, ao mesmo tempo, o último ato do Estado. Portanto, o Estado não é abolido, ele morre. Mas o que precisa ficar claro são os meios pelos quais tal processo é possível. Lenin afirma categoricamente que Engels faz uma apologia à revolução violenta, que está em pleno acordo com os escritos de Marx. Tanto na obra A Miséria da Filosofia, como também no Manifesto Comunista, ambos falam sobre a inevitabilidade da revolução violenta. Vejamos o texto do Manifesto Comunista que endossa tal afirmação. Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, deve necessariamente unificar-se em uma classe única, se, em decorrência de uma revolução, ele se converte em classe dominante e, como classe dominante, veja só, ele deve suprimir pela violência as antigas relações de produção. Tem vários textos como este, vejamos outro. Os comunistas proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos pela derrubada violenta de toda a ordem social passada. Mas agora, para finalizarmos, entendermos de uma vez por todas que a Revolução Russa, liderada por Lenin, não é só o resultado da leitura de Marx e Engels, como foi levado ipsis literis, tudo que ele leu, portanto. Quando alguém vier e dizer que a revolução violenta como objetivo de implantação do comunismo não tem a ver com o comunismo, chama-os de mentirosos ou desinformados. O último texto que quero mostrar aqui está também no Manifesto Comunista. Vejamos. Expropriação da propriedade fundiária e utilização da renda resultante para as despesas do Estado. Ora, gente, foi exatamente isso que Lenin fez na Revolução Bolchevique, que ficou conhecido como Exército Vermelho. Só essa guerra civil causada pelos bolcheviques matou mais de 2 milhões de pessoas. E o período liderado por Lenin levou mais de 7 milhões de pessoas à morte. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E como eu disse, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos que eu for colocando aqui no canal. Tá ok? Até a próxima!